Olá, galerinha do sexto ano, estamos nos encontrando aqui para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje a gente vai estudar o objeto do conhecimento, os níveis de organização dos seres vivos. Vamos ver a organização dos animais e das plantas. Será a primeira parte desse capítulo, ok? Vamos desenvolver a unidade temática Vida e Evolução e a habilidade 06. Vamos lá para a aula? Para iniciar, pessoal, pensem no corpo humano, no nosso corpo, né? Imagine ele por dentro, o que é que tem. Certo? Com certeza vocês sabem que a gente tem coração, né? A gente tem pulmões, a gente tem o que mais, pessoal? Rins, fígado. Então, nosso corpo, certo? Segue uma hierarquia, é uma composição de organização, como funciona, certo? De uma partícula, de um componente menor até o maior, até o indivíduo, até o nosso corpo humano, certo? Começando, pessoal, por uma partícula chamada átomo, certo? Que átomo é a partícula constituinte de toda a matéria, a menor partícula conhecida. Depois, certo? Na sequência, molécula. A molécula é uma junção de átomos. Organela, pequenas estruturas similares a órgãos que são presentes em célula. Depois, as células, pessoal, que é a unidade fundamental e funcional de todo ser vivo. Nosso corpo tem trilhões de células, certo? Elas são muito pequenas, podendo ser enxergadas na maior parte só por microscópios, ok? Tecido, que é a parte visível dos órgãos, formada por um agrupamento de células vegetais e animais. Tem o tecido conjuntivo, tem vários tipos de tecido. Depois do tecido, órgãos, que são um conjunto de tecidos. Nosso coração é um órgão, nossa pele é um órgão, nosso fígado é um órgão, entendeu? Sistema, conjunto de órgãos interligados. Nosso sistema digestivo, por exemplo, tem boca, língua, esôfago, estômago e intestino. Já tem o sistema nervoso, certo? Sistema digestivo e assim vai. E o nosso corpo, ou seja, o indivíduo, que é o conjunto completo, conjunto de sistemas que formam o ser vivo, como por exemplo o ser humano, um leão ou uma planta, certo? Dando sequência, pessoal, vamos falar um pouco sobre a fisiologia dos animais. Mas, professor, o que é fisiologia? É a parte da biologia das ciências, certo? Que estuda e compreende o corpo, certo? O corpo de animais e o corpo dos seres vivos. De animais, de plantas, o nosso corpo, né? O corpo do ser humano. Então, o corpo dos seres vivos apresentam vários processos complexos, transformações químicas, processos que acontecem dentro dele, no nosso organismo, que garantem seu funcionamento adequado, tratando-se de uma máquina completamente perfeita. Nosso corpo, pessoal, é perfeito, certo? É uma máquina com todos os componentes trabalhando na medida e na hora certa. Estudar esses processos é fundamental, por exemplo, para promover a saúde da população, evitar doenças e permitir uma melhor qualidade de vida. Então é importante a fisiologia porque entende como o nosso corpo funciona e o que ele precisa para trabalhar bem. E o nosso corpo, pessoal, ele tem, podemos dizer, várias capas, várias carcaças, recortes diferentes da gente observar. Então é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, né, parte mais superficial, os músculos, os nervos, os órgãos, os ossos e etc. Cada parte do corpo humano é formada por inúmeras células. Como eu falei, nosso corpo tem trilhões de células, a gente já viu antes, né? Que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, né, órgãos e sistemas, os quais funcionam de modo integrado, cada um trabalhando na sua função. O corpo humano é dividido em três partes básicas: cabeça, tronco, membros superiores, que são os braços, e membros inferiores, que são as pernas. Né? O nível de organização do corpo humano é a seguinte, como a gente já viu: célula, tecido, órgão, sistema e organismo, que é o indivíduo, a pessoa. Né? Como vocês estão vendo aí na imagem à direita, vamos dizer o corpo, uma parte do corpo do ser humano por dentro. O cérebro, né? Que comanda todas as informações e os comandos do nosso corpo. Pulmões, fígado, rins, intestino grosso, intestino delgado, estômago e coração. Isso são o que, pessoal? São órgãos, não é isso? E aí, pessoal, nessa imagem da direita, outra forma diferente da gente ver o nosso corpo, né? Aí vocês conseguem ver os músculos, né, do nosso corpo. Cabeça, o tronco, tá vendo também? Membros superiores, que são os braços, eu chamo os músculos do braço, os músculos do abdômen, dá para ver os músculos da coxa, que as coxa, pernas são os membros inferiores.
Pessoal, algumas curiosidades interessantes de vocês aprenderem sobre o nosso corpo. O maior osso do nosso corpo humano, do nosso corpo, é o fêmur, localizado na coxa, né? Ele é o maior osso. Já o menor osso é o estribo, localizado no ouvido interno, dentro do ouvido da gente. O coração de um adulto bate cerca de 100 mil vezes por dia. Muito, né, pessoal? Em média, 2 kg do peso corporal, 2 kg, é representado por bactérias que habitam o nosso organismo. Imagina o tanto, a quantidade de bactérias que tem no nosso organismo, né, pessoal? 2 kg. Os rins filtram aproximadamente 1,3, 1 litro e 300 ml de sangue por minuto. Uma velocidade grande, né? Um impulso nervoso pode alcançar até 360 km por hora. Imagina aí, pessoal, essa velocidade. Alguns carros, só poucos carros atingem essa velocidade, né? Imagina aí um impulso nervoso, como o nosso cérebro, como nossos nervos são velozes para nos dar informações, para acontecer impulsos nervosos. Um adulto possui 206 ossos, enquanto o bebê possui 300. Então, como vocês estão vendo aí, quando a gente cresce, parte dos nossos ossos a gente perde, né? Porque às vezes se deteriora, quando a gente vai ficando mais velho, nossos ossos vão ficando mais fracos, né? Um processo importante, pessoal, no nosso corpo é a respiração celular. Mas como assim, professor? As células respiram? Sim. Respiração celular é o processo bioquímico que ocorre na célula para obtenção de energia. É essencial para as funções vitais da célula e para o nosso corpo também funcionar bem. Acontecem reações de quebra das ligações entre as moléculas, liberando energia. Pode ser realizado de duas formas. A respiração aeróbica, na presença do gás oxigênio no ambiente, que é aquela respiração que a gente faz normalmente. Isso a célula também respira. E a respiração anaeróbica, sem o oxigênio. A respiração celular é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, certo? Que é usada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas. Então, a respiração celular nas células animais ocorre um pouco diferente, só um pouco, das células vegetais, das plantas, mas são semelhantes, certo? Acontecem no interior das células. A partir de agora, pessoal, vamos ver como se organizam as plantas interiormente, como é a organização do corpo, vamos dizer assim, do ser vivo que é a planta. As partes da planta são as raízes, as folhas, o caule, as flores e frutos. Algumas não têm frutos, certo? Mas a maioria das plantas com curiosidade, chamadas angiospermas, elas possui frutos que o fruto protege a semente. E cada uma dessas partes, pessoal, tem sua função específica. Cada parte desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do nosso corpo, do corpo humano. Em resumo, as folhas fazem a respiração e a fotossíntese, que é muito importante, é essencial para a planta. As raízes absorvem as substâncias do solo, né, da água e de todos os nutrientes do solo que a planta precisa. O caule sustenta o vegetal, né, aquela parte de força que sustenta a planta, e as flores e frutos são relacionados com a reprodução. Cada parte da planta possui um papel para que a planta se alimente, respira, cresça e se reproduza. A planta também se reproduz, né, pessoal? Pessoal, vocês sabiam que as plantas, diferente da gente, elas fabricam o seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese de nutrientes, certo? Que ela absorve e transforma em alimento, a partir da energia do sol. Então, a luz é absorvida pela clorofila, uma substância verde presente nas folhas. Alguns caules também têm clorofila. O gás carbônico vem do ar e a raiz retira água do solo. Isso tudo transformado em nutrientes para a planta. Durante o processo de fabricação de alimento, ocorre a produção de oxigênio, que é eliminado para o ambiente. Por isso também, pessoal, grande importância dos vegetais e das plantas para o nosso ambiente. Quanto mais oxigênio, melhor, que o ar fica mais limpo, né, mais arejado. Por isso a importância da gente plantar e não derrubar e não destruir as plantas, as árvores, porque elas liberam oxigênio para o nosso ambiente. Então a fotossíntese é uma das principais fontes de energia da natureza, não só para os vegetais, mas para os vários outros seres vivos. A energia acumulada nas plantas é também aproveitada pelo homem através da queima do petróleo, da lenha e do carvão. Clorofila é a designação, a gente viu, pessoal, na parte de célula, vocês lembram?
de um grupo de pigmentos fotossintéticos, certo? Aquela parte, e é o que dá aquela parte também, vamos dizer, verde da folha, presente nos cloroplastos das plantas. Em sentido geral, incluindo também as algas, e as algas, pessoal, também elas fazem fotossíntese. As algas e diversos protistas anteriormente considerados algas ou plantas, como as algas vermelhas ou castanhas, que são seres fotossintetizantes. As plantas, pessoal, elas também têm tecidos e sistemas. Então, o parênquima, pessoal, um nome complicado, mas lembrem, parênquima é um tecido composto por células vivas com propriedades meristemáticas, ou seja, possuem capacidade de divisão celular, as células se dividem. Esse tecido está relacionado com as mais variadas funções no vegetal, nas plantas, entre elas o armazenamento de substâncias, fotossíntese, secreção e transporte, certo? Transporte de seiva de nutrientes. O sistema dérmico da planta, derme lembra de pele, é o mais extenso observado no corpo da planta, protegendo contra danos físicos e a herbivoria. Pessoal, o sistema dérmico da planta é sua proteção, certo? Tem caule de planta que é mais caule, é o tronco, vamos dizer assim, que é mais grosso, né? Tem aquela casca, tem caule que é mais fino, então isso é a proteção da planta. A epiderme faz parte dele, bem como a periderme, que é encontrada em plantas com crescimento secundário. Então, sistema fundamental aí, como vocês veem ó, na planta, embaixo aí, dividido, sistema dérmico e sistema vascular da planta. A epiderme é um tecido vegetal que reveste o corpo da planta, certo? Como fosse a nossa pele. E as células desse tecido estão dispostas de maneira compacta, certo? Elas são juntas, sendo essa característica importante na função de proteção exercida por ele. Então, pessoal, a gente vê que o corpo da planta como é fantástico também, como tem divisões que lembram o corpo dos animais, né? Como a epiderme da planta, né? A periderme, que de forma eficaz protegem o corpo daquele vegetal. Então, pessoal, a primeira parte da aula desse capítulo se encerra aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido sobre o sistema de organização das plantas e dos animais. Próxima aula a gente vai ver um pouco de sistemas do nosso corpo, sistema digestivo, certo? Entre outros. Então, aprofundem o conhecimento de vocês, busquem novas fontes, pesquisem, resolvam exercícios, prestem atenção na explicação dos professores mediadores de vocês também, e até a próxima aula. Bons estudos!